Pessoal, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Alves. Boa noite, pessoal. Boa noite, Chico Cabral. Boa noite, Lucas. Boa noite, Chico Fernandes. Opa, boa noite. Boa noite, Lucas. Como vai? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Você? Ótimo, também. Vamos lá, então, né? Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual do nosso Grupo Espírita Renascer, certo? O nosso tema de hoje é um tema muito especial, que ele vai abordar sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. E para isso nós trouxemos nosso querido Lucas Cardoso. O Lucas está aqui conosco. Boa noite, Lucas. Boa noite, Larissa. Primeiramente, boa noite a todos, né? Novamente, isso é um tema que a gente vai tentar abordar aqui. Tipo, é um tempo curto, mas a gente vai tentar abordar o máximo possível e exemplificar o máximo que a gente puder. Isso, da melhor maneira possível, né? Antes da gente começar, alguns avisos, né? Dizer que todos os sábados, né? Não é, Alex? Todos os sábados nós temos encontro com Vilene Alcídia, que é o Evangelho. Que é o encontro com o Evangelho todos os sábados, aqui também nas nossas lives. Todos os domingos também. Bem-vindo, Anderson. Todos os domingos também nós temos live ao vivo aqui nas palestras públicas, não é isso? Curtam a nossa página no Instagram. Se inscrevam lá também na nossa página do YouTube, certo, pessoal? E essa live de hoje vai estar disponível também lá no YouTube a partir da terça-feira dessa semana, ok? E apenas retomando... tá. Esse daqui são os avisos, quando a gente vai encerrar. E apenas retomando o tema de hoje, nós trouxemos o nosso querido Lucas Cardoso. O Lucas é parceiro nosso dos grupos de estudos espíritas aqui do Grupo Espírita Renascer. Da mesma forma que a Tereza Raquel, que esteve conosco no encontro passado, o Lucas faz parte do estudo avançado da doutrina espírita, que é o EAD, e essa turma já está junta. Boa noite, Júnior Gameleira, pessoal vindo, chegando, alunos, ex-alunos da graduação, mestrado, pessoal bom. E aí, desde 2017, essa turma vem fazendo esses estudos avançados do Espiritismo, certo? Que muitos que ainda, muito equivocadamente, não sabem que o Espiritismo é uma versão, é cristão, né? A nossa perspectiva é totalmente cristã, só que esse cristianismo renovado pela luz da doutrina, pela luz da codificação dada por Allan Kardec, certo? E aí nós trouxemos hoje esse apóstolo Paulo, que também é um tema muito recorrente nas outras religiões, uma figura muito recorrente nas outras religiões, e aí a gente traz ele também para a leitura perante a doutrina espírita, certo? Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje com o Lucas, que ele vai falar mais do que eu dessa vez, certo? Eu trouxe uma leitura preliminar que não poderia ser diferente, que é a leitura, uma das cartas mais lindas que existem na Bíblia e também que existem, né, em músicas, inclusive, né? O próprio Renato Russo adaptou essa carta, né, de Paulo aos Coríntios. E a nossa leitura inicial diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem a caridade, eu seria como bronze, que soa, ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé e a ponto de transportar todas as montanhas, se eu não tivesse a caridade, nada seria. E só para a gente concluir, né, que na oração final a gente finaliza,
ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, se eu não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Então, isso é Paulo, o nosso querido apóstolo, diz para o nosso estudo de hoje, certo? Então, vamos lá, né, Lucas? Nós gostaríamos de ouvir um pouquinho mais você, Lucas. Lucas, quem era Paulo e, antes de tudo, quem foi essa grande figura chamada, a priori, como Saulo de Tarso? Como Saulo, né? A história de Saulo é a história de um homem religioso, de um homem que ele desde a infância ele foi preparado, ele foi equipado para ser um homem religioso. Tipo, e a gente acha que Paulo, ele desde sempre ele teve esse diálogo com Jesus, essa aproximação. Mas como a gente vai ver no decorrer da palestra de hoje, a gente vai perceber que ocorreram grandes transformações na vida de Paulo, né? Primeiro, a gente vê Paulo de Tarso, ou Maria de Magdala, Maria de Madalena. A gente sempre associa e acha que esses nomes são sobrenomes, mas naquela época, geralmente, a gente costuma dizer que esses nomes são as cidades de onde nasceram. Então, Saulo, ou Paulo, aliás, Saulo, vamos chamar de Saulo por enquanto, ele nasceu na cidade de Tarso, que era a capital da Sicília. A Sicília, naquela época, ela exportava muita lã de cabra, que eram utilizados para fazer tendas. E, tipo, para aquela época, quem fazia isso era, tipo assim, era pessoas de alto escalão, porque geralmente as pessoas mais ricas, elas tinham esse ofício manual para fazer isso. E Saulo E só por curiosidade, Lucas, é hoje a atual Turquia, né? Isso. E hoje ele como é que diz? É um ofício manual, que nem falaram, né? Correto? Então, pra gente Você hoje... estava falando da lã, né? Das famílias que produziam esse tipo de material. Isso. E, tipo, eram famílias que tinham um alto grau, né? Naquela época, então Saulo, ele pertencia a uma família rica. E Tarso, a cidade onde ele morava, era uma cidade que tinha filósofos famosos naquela época. As escolas lá eram escolas nomadas. Então, o que acabou acontecendo? Saulo, ele, como eu falei anteriormente, ele foi, desde criança, envolvido naquele meio. Naquele local onde ele queria ser um estudioso das leis mosaicas. E, tipo, ao longo da sua vida, ele se mudou para Jerusalém e foi estudar com Gamaliel. Gamaliel, ele era um dos mais famosos e renomados fariseus e sacerdotes. Tipo assim, ele era muito conhecido por ser um intérprete da lei mosaica, assim, ele era bem famoso. E, tipo, isso acabou deixando Saulo na posição de destaque. Tipo, ele foi estudar com o mestre dos mestres da lei mosaica. E, tipo, Saulo, ele, desde criança, ele possuía uma inteligência muito considerável. Tipo assim, ele falava fluentemente o grego, o latim, além do hebraico, dominava toda a filosofia e literatura grega. E por ser cidadão romano também, ele conhecia todos os aspectos culturais e políticos daquela região. Então, você vê... Olha como era a preparação do terreno. Tipo assim, ele está num ambiente que ele é envolto, ele é estudioso, ele tem um conhecimento. Mas até então, o que a gente pode trazer para o dia a dia é porque Saulo, ele vivia uma religiosidade muito institucional. Ou seja, ele era fundado em cargos, em normas, em protocolos, que é o que acontece muito hoje em dia. Claro que no mundo de provas e expiações que nós vivemos, isso é necessário. Só que a gente não pode esquecer da religiosidade baseada em vivências espirituais. Então, tipo assim, Saulo, até o momento, ele era uma pessoa que só conhecia o que era vitória na vida dele. Ele estava comprometido já, que a gente vai falar isso mais pra frente, com uma mulher que chamava Abigail. E, tipo,
era uma pessoa bem-sucedida, foi membro do Sinédrio ainda, entre outros aspectos. Só um adendo, Lucas, é interessante quando você falou sobre Abigail, que nem no catolicismo, nem nas outras religiões, abordam a vida de Paulo atrelada a Abigail, né? Então, quem Isso. traz essa literatura mais buscando compreender quem foi Abigail e sua relação com Estevão, né, que era o seu irmão Gesiel perdido, é o Espiritismo, né, a literatura espírita. E aí mostra como, né, todo o desenrolar da história de como Paulo de Tarso vai se envolver com Estevão, que vai ser o primeiro mártir, né, do cristianismo, inclusive, morto, inclusive, por Paulo de Tarso, né? Isso. E aí vai se ocorrer o desenrolar da história. E aí, Lucas, como é que, pela sua leitura, como é que se deu esse processo de perseguição de Saulo ainda, né, enquanto ele ainda era Saulo, para os cristãos? Qual era a ameaça do cristianismo no período de Saulo? Naquela época, Saulo, assim, pela literatura espírita que a gente vem vendo, com aproximadamente 30, 35 anos, ele começa a ouvir as primeiras pregações de um grupo de homens, tipo assim, eram homens humildes, desconhecidos, e que eles haviam erguido um barraco que eles deram o nome de Casa do Caminho. E tipo, esses homens, eles pregavam os ensinos de um carpinteiro, que para Saulo era desconhecido, era apenas um homem que morreu na cruz. Mas era um homem que não era sacerdote, e que ele interpretava a lei mosaica com sua própria visão. E tipo, Saulo, ele, instigado a saber quem era esse grupo de homens, resolveu ir até Jerusalém e conhecer quem eram eles. E chegando lá, ele viu Estevão fazendo suas pregações. Estevão, ele era um homem muito, como é que eu posso dizer a palavra assim, muito espiritualizado. Ele tinha um poder de oratória que era comparado até superior a de Saulo. E, tipo assim, Estevão era uma pessoa simples. Já Saulo não, é aquele estudioso, né? E tipo, Saulo querendo confrontar, querendo, tipo assim, deixando o orgulho falar mais alto, ele acabou confrontando Estevão num debate teológico, né? E tipo assim, Estevão acabou vencendo essa discussão. Saulo, com seu orgulho ferido, ele acabou que deixando, armando contra Estevão. Ou seja, ele denunciou para os membros do Sinédrio, dizendo que eles estavam pregando coisas contra Moisés. Justamente. Falando assim, coisa que na época, tipo assim, se você fosse falar isso, era morte na certa. Você não podia respeitar de forma alguma. E tipo, com a morte de Estevão, Saulo, ele acabou descobrindo que Estevão, como você falou anteriormente, era irmã de Abigail, da mulher que ele tanto amava. Ao saber disso, Saulo, ele rompe com Abigail, e nesse momento, ele foi, tipo assim, querendo desmentir esses cristãos, né, que não estavam surgindo. Esse tempo afastado de Abigail, acabou que Abigail, ela se conheceu... Se envolve com o cristianismo, com né? Com o cristianismo, através de Ananias. Ananias era um pregador, assim, fervoroso também. Ele conhecia as palavras do Cristo e acabou se envolvendo. Pouco tempo, assim, que ela conheceu o cristianismo, ela acabou falecendo nos braços, assim, pela que a gente vê na literatura, ela acabou falecendo nos braços de Saulo. E tipo, você imagine, Saulo, como eu tinha falado antes, até o momento ele só conhecia o que era vitória. Então, primeiro, ele acaba matando, sendo o principal culpado, até matando o irmão dela, Estevão. Depois ele perde a mulher. E tipo, tudo isso acabou que gerando um ego que ficou inflado dentro dele, e ele acabou querendo perseguir os cristãos por causa disso. E depois, essa perseguição aos cristãos, ele
fez de tudo, falou com os membros do Sinédrio, que era na época, e eles queriam de toda forma ou prender Ananias ou então matá-lo, porque olha como foi a sacada dele que ele armou. Ele disse assim que as prisões dos representantes cristãos da época estavam causando paz, e existia uma cidade por perto, que era Damasco, que existia um homem velho que estava causando desordem. Com isso, ele conseguiu a autorização do Sinédrio para ir até Damasco para prender ou matar Ananias. Justamente. Só um adendo, Lucas, antes de você entrar, né, no contexto da estrada de Damasco, é interessante focar nessa parte que Paulo ele cria todos os mecanismos institucionais dentro do Sinédrio para perseguir os cristãos, né? Então, a partir desse momento vai haver de fato uma caça, né, institucionalizada, ou seja, autorizada, literalmente autorizada para matar, né, e ir contra esses cristãos. Então, Saulo até então, ele vai virar ele vira um símbolo e um apóstolo muito próximo da gente, porque ele teve muitos equívocos na sua vida, né? Então, ele vai melhorar quando ele se torna Paulo, mas até ele se tornar Paulo, então ele leva nas suas costas a morte de muitos cristãos, né? Saulo mata muitos cristãos, até esse caminho, até o encontro com Ananias, né? Como você está contextualizando agora. Isso. E trazendo um pouco para a nossa realidade, a gente pode... Tipo assim, os nossos relacionamentos, geralmente, eles nos influenciam muito. E você imagine, quem aqui nunca teve uma ideia e alguém teve uma ideia contrária e você acabou que discutindo, assim, querendo achar que sua ideia estava certa. E você imagine Saulo, que até o momento ele estudou para aquilo. Ele tinha todas as leis na cabeça, ele tinha tudo. E vem um grupo de pessoas e contesta ele, vence ele numa discussão. Como é que fica? Justamente. Então, isso tudo que acontece vai ocorrendo transformações na vida da pessoa. E com isso, ele foi até Damasco. Ele pediu, acho que se não me engano, foram mais 3 pessoas acompanhando ele, mais 3 soldados acompanhando Saulo. E no caminho, aproximando de Damasco, subitamente uma luz do céu envolveu, assim, com uma claridade enorme. E uma voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, naquele momento, ele ficou espantado e perguntou: quem és, Senhor? E era Jesus. Ele respondia: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Ou seja, você imagina que do nada você está tão revoltado e Jesus vem falar com você. Cara, toda a sua trajetória naquele momento vai mudar, porque o próprio Jesus veio falar com Saulo. E Saulo, naquele momento, ele percebeu que aqueles homens estavam certos e ele que estava errado. Justamente. Mas o mais interessante não é Saulo ter reconhecido isso, mas o fato do que ele fez depois. Saulo, ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Imagine você como pessoa encontrando Jesus pessoalmente. Com certeza você ia pedir: Senhor, eu quero isso, me faça aquilo. Olha, eu tenho... barganhar, como diz a história. Mas Saulo, ele tinha uma visão diferente e ele foi tão envolvido por aquele momento que ele não pediu nada. Ele quis ser a ferramenta, como diz a história, a ferramenta para Jesus, né? O que queres que eu faça? Então, eu vejo isso como aquele estalo que deu nele e ele acabou tendo novas ideias, novos direcionamentos. E Jesus, ele responde, diz: levanta-te, entra na cidade e dirão o que você deve fazer. Ser feito. Isso. E até o momento, Saulo, ao se levantar,
ele, ele não enxergava nada. É como se ele tivesse crostas em cima da sua vista, e ele não conseguia enxergar nada, mesmo com os olhos abertos. E os soldados que estavam com ele, eles não viram nada. Então Saulo, ele em obediência à recomendação divina, tipo assim, derrotado e sozinho, ele vai só para como é o nome da cidade? Para Damasco. Para Damasco. E lá ele se hospeda numa hospedaria muito simples. Nesse meio termo, Jesus vem pessoalmente falar com Ananias, pedindo para Saulo, para que ele vá até Saulo Acolher Saulo. Acolher ele. E nesse momento, Ananias vai até Saulo. E tipo, Saulo ele não enxergava nada. Ele estava uma pessoa abatida. E a pessoa que vai ajudar ele é a pessoa a quem ele queria matar, ele queria capturar. Então, veja como são as reviravoltas da vida, né? Tipo assim, quantas reviravoltas acontecem na nossa vida e a gente só se dá conta depois dessas coisas. Lucas, justamente, só fazendo um adendo, é importante também a gente considerar que, assim, nós tivemos ao longo da história vários e vários perseguidores dos cristãos, né? Mas por que Paulo? Né? Essa que é a grande questão. Por que Jesus vai se revelar e vai pedir auxílio a Paulo? Né? E aí foi como você começou a sua palestra, Lucas, falando, né, de como Paulo era uma pessoa culta, como Paulo era uma pessoa forte. Antes de tudo, Paulo era uma pessoa extremamente forte, uma pessoa extremamente preparada. Né? Então, com a morte de Jesus Cristo, e aí é um ponto crucial para entender a importância de Paulo, com a morte de Jesus Cristo, o cristianismo estava começando a perder a sua essência da palavra do Cristo. E aí ele estava voltando a ter e a criar muitos ranços, muitas características judaicas. Porque todo o berço dos apóstolos de Jesus Cristo, os 12 apóstolos e todos os outros seguidores de Jesus Cristo, vinham de berços judaicos, né? Então estava havendo um forte retrocesso do movimento cristão. E aí Jesus chama Paulo, que é esse grande homem, né, que de uma força magnífica, que se recompõe, né, na estrada de Damasco. E aí, pelos braços de Ananias, ele vai começar uma nova história na vida dele e começar, a partir de então, uma nova história do cristianismo. Né? Então, e aí eu pergunto a você, Lucas, dentro desse contexto, né, por que Paulo se diferencia desses 12 apóstolos de Cristo? Conta mais pra gente. Paulo, ele ficou tão... não sei se a palavra é certa, emocionado, mas de uma forma assim, foi tão tocado por aquelas palavras, pelos ensinamentos, porque após encontrar Ananias, ele passou um tempo com Ananias, com alguns apóstolos, estudando as escrituras, que as escrituras, no caso, pelos que os relatos contam, deviam ser de Mateus, que Mateus, tipo assim, pela lógica, ele era o único que até então saberia escrever, porque ele era o cobrador de impostos antes de seguir da época, antes de seguir Jesus. E tipo, com esses ensinamentos, ele percebeu que as lições que aquelas escrituras tinham eram pequenas demais para estar apenas naquele contexto. Tipo, eram nas regiões judaicas, né? E tipo assim, o que ele queria era apresentar essa boa nova para aqueles que não eram considerados judeus, ou seja, para os gentios. Os gentios, que eram nada mais que eram pessoas que eram pagãos, idólatras, ou seja, todo o povo que não fazia parte da comunidade judaica. Que foi isso que ele acabou fazendo. E tipo, ele, na sua trajetória, ele acabou que ele estudou e foi partindo de cidade em cidade e pregando a boa nova para aqueles que ele encontrava. Justamente. Aí, só retomando um pouco no debate sobre Ananias, né? Então,
ele passa nesse encontro com Ananias, que é um encontro fundamental, né? Ananias não queria se encontrar com Saulo, porque Ananias sabia quem era Saulo. Na verdade, todos os cristãos da época sabiam quem era Saulo, que era um dos grandes perseguidores deles. Ananias sabia que estava sendo perseguido, inclusive pelo próprio Saulo, e não queria, né? Então, e aí chega o próprio a intuição de Jesus, né, dizendo a Ananias da importância que Saulo teria para a propagação do cristianismo daí para frente, né? Isso, obviamente, a partir do próprio livre-arbítrio de Paulo, né? E aí Ananias segue para Damasco e vai se juntar a Paulo e vai guiar Paulo nesses primeiros momentos, né, desse entendimento do que aconteceu, na verdade, para que Paulo entendesse o que de fato aconteceu com ele, né? Como você estava dizendo, Lucas, eu acho que foi muito bacana o que você disse. Eu acho que imaginem, gente, o magnetismo de Jesus Cristo, né? Então, imagine o magnetismo do Cristo chegando próximo de você. Então, imagine isso acontecendo na sua vida. E foi isso que aconteceu com Paulo, né? Então, eu acho que a quilômetros de distância a gente já sentiria esse magnetismo e Jesus chega muito próximo de Paulo e manda esse recado para Paulo, né? Então, é nesse momento que ocorre, de fato, uma transformação crucial na vida de Paulo, né? Então, e aí, a partir de então, ele inicia um novo processo da trajetória da vida dele. E o que mais, Lucas? O que é que a gente pode destacar mais do apostolado de Paulo? Assim, antes de falar um pouco do apostolado de Paulo, uma coisa que a gente pode analisar é o seguinte: como Jesus agia, porque, tipo, enquanto pra gente, aquele que iniciou o primeiro movimento de perseguição dos cristãos, pra gente, ele era um perseguidor, né? Mas para Jesus ele era visto como alguém digno de grande esperança, porque Jesus sabia o que aquele homem podia oferecer para o mundo. E, tipo, muita gente às vezes se acha perdido nesse mundo assim, achando que não tem valor, né? Sendo que todos nós temos um propósito, nós temos um objetivo maior de estar aqui, né? E, tipo, o apostolado de Paulo, ele, como eu falei antes, ele começa realizando viagens, né? Ele começa de cidade em cidade e, tipo, inicialmente ele realizou 4 viagens missionárias. Só que você pensa assim, não eram cidades, então eram locais que eles estavam afastados um do outro, não eram locais próximos. Além de ter essa dificuldade, tem a questão também que muitos dos lugares onde eles chegavam, as pessoas não aceitavam os ensinamentos. Tipo, eram poucas pessoas que entendiam o que ele estava dizendo. Tipo, que de todas as viagens que ele fez, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, tipo, humilhado. Tipo assim, aconteceu de tudo para que ele desistisse. Mas como você falou antes, o magnetismo que Jesus tinha era tão grande, e ele tinha uma certeza tão grande que aquilo era verdade, que ele não desistiu por nenhum motivo, né? Ele fez essas viagens e, tipo assim, por onde ele passava, ele conseguia, vamos dizer assim, seguidores. Eles fundavam a igreja, eles debatiam o evangelho com aquele pessoal com quem ele visitava. E, tipo, Paulo, sim, falei, né? Eles fundavam os núcleos de estudo, do Evangelho. Aí os convertidos do cristianismo, em geral, eram escravos do Império Romano. E, tipo, eram pessoas que não conheciam, por isso os né? gentios, né? Exato. Eram pessoas que não conheciam mesmo. Chegou um dado momento que, tipo assim, meio que se tornou impossível dele estar viajando. Porque, pelo que relatam, acho que ele passou mais ou menos, eu não sei se foi 10 anos, 20 anos, mas nesse período que ele passou viajando, em muitos locais ele foi preso. Então não tinha como ele visitar.
Então, a outra parte do apostolado de Paulo foram as cartas. Ao todo, estima-se que ele escreveu 14 cartas. E, tipo, foi uma delas, tipo assim, Romanos, Coríntios, né, que foi você que até se citou umas citações do início, Gálatas, Efésio, Filipenses, entre outras cartas que foram escritas. E, tipo, para cada carta que ele escrevia, ele tinha uma forma própria de falar com aquelas pessoas. E, tipo, era como se ele soubesse como se comunicar com aquelas pessoas. Justamente. Só um adendo, Lucas, e é interessante isso que você falou, que dentro das várias viagens de Paulo, que na verdade foram 4 grandes viagens, né, e em cada viagem dessa ele percorria uma grande região, né, e aí nessas viagens, a primeira grande viagem ele fez com o amigo Barnabé, né, que se tornou um grande parceiro do apostolado de Paulo, mas justamente por conta dessas questões que você colocou, quando ele chegava nas localidades, ele montava grupos de estudos do Evangelho, montava pequenas igrejas, né, para o estudo da mensagem de Jesus Cristo, e ele era recorrentemente humilhado, açoitado e preso. E aí o que é que acontecia para que Paulo pudesse também ter condições para que a ideia dele fosse propagada? Ele também tinha seus discípulos, né? Então, ele teve 3 importantes discípulos na vida dele, que foi Tito, né? Foi Timóteo e foi Filemon, né? Que inclusive tem 3 cartas na Bíblia que são direcionadas a esses 3 seguidores de Paulo que se afastam, se separam de Paulo para continuarem o apostolado paulino, né? Então, inclusive, outros seguidores muito ilustres, né, na nossa própria Bíblia, né, quem gosta de estudar um pouquinho os estudos bíblicos sabe, né, um outro grande apóstolo também, uma pessoa extremamente relevante também, que se incorporou no cristianismo após ver Paulo, foi São Lucas. Né? Aí, Lucas, né? Em homenagem ao nosso querido convidado de hoje. São Lucas era um médico, né? Era um médico grego de uma família também extremamente abastada. E ele quando viu a pregação de Paulo, ele larga toda a sua vida de conforto, larga tudo aquilo que ele tinha e vai seguir esse apostolado de Paulo, vai caminhar junto com Paulo, né? Inclusive vai ser Lucas que vai ser o autor dos Atos dos Apóstolos, inclusive transcrever várias cartas de Paulo que estão inclusive na Bíblia, né? Então Lucas ele tem um papel fundamental no apostolado de Paulo, porque ele vai estar inclusive nos momentos finais da vida de Paulo para repassar a palavra de São Paulo para o posterior, né? Que desde a morte de Paulo, dada lá sob júdice de Nero em Roma, né? Mas antes de chegar nessa parte, Lucas, eu também só queria destacar, nos nossos estudos do EAD também, nós vimos que 14 anos depois que Paulo começou o seu apostolado, teve um concílio, você lembra? O concílio dos apóstolos, né? Em que Paulo ele já tinha começado as suas viagens, ele volta a Jerusalém para se encontrar com os primeiros apóstolos do Cristo, para poder traçar ali, de fato, os rumos do cristianismo, porque 14 anos depois, né, que Paulo começou as suas pregações, que já fazia um tempo que Jesus Cristo tinha morrido, então o cristianismo já estava cheio de ritualismo, né, o cristianismo estava cheio de manifestações idólatras, e aí Paulo ele vai a esse concílio, ele vai colocar uma postura radicalmente contra, né, esse tipo de influência perniciosa no movimento cristão, né? E daí a gente retoma mais uma vez aquilo que nós falamos no início, né,
da nossa fala, como Paulo ele foi, pelo esclarecimento muito grande, né, pela inteligência muito grande que Paulo tinha, ele vai ser essa pessoa capaz de compreender a diferença do movimento cristão, né, que se iniciava para o ritualismo judaico que já tinha, né? Então vai ser a partir desse concílio, então a partir do concílio dos apóstolos, né, que vai haver de fato, eles não se entendem perfeitamente, né, até porque os apóstolos não achavam que Paulo era lá essas coisas, né? Eles sempre tinham uma desconfiança com Paulo, desconfiança que com o passar dos anos foi dissolvida, mas eles saem desse concílio, pelo menos entendendo que eram para evitar as manifestações idólatras dentro do cristianismo, né? Então, e aí, a partir disso, eles voltam aos movimentos de pregação. Porque a gente a gente é muito envolvido ainda na carne, né? Então a gente está sempre tendo essas influências que naquela época acabavam distanciando a verdadeira mensagem de Cristo, né? Falando como você falou, deixando rituais e com rituais e essas outras coisas. E tipo, quando a gente vai analisar as cartas de Paulo, a gente vê que, tipo assim, na minha opinião, ele traz uma forma tão bonita de se expressar. Porque, por exemplo, essa primeira carta aos Coríntios aí, que você leu um trechinho, eu acho ela muito bonita, porque no final ela resume tudo, né? Porque você falou assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior é a caridade entre elas, né? E tipo, alguns eles dizem caridade, outros dizem amor, mas tipo, amor e caridade eles são sinônimos, porque quando você tem caridade, você tem amor também pelo próximo. Que era isso que Jesus queria trazer pra gente. A mensagem de Jesus era o amor. E tipo, com os rituais a gente acaba esquecendo. Porque como eu falei antes, né? As religiões, elas têm muito a questão das regras, né? Algo regrado, com dogmas, com tudo. E a gente acaba esquecendo a verdadeira essência. Tipo, Saulo, no caso agora Paulo, né? Ele teve uma transformação absurda, porque ele tinha tudo. Ele tinha um bom emprego, uma boa mulher, ele era reconhecido pelos membros do Sinédrio, ele tinha uma posição de destaque, e a partir desse momento, ele acabou que, tipo assim, deixou tudo o que ele tinha, ele não tinha mais nada, e foi seguir Jesus. E tipo, eu gosto muito de relacionar isso a uma plantação. Tipo, às vezes você olha para um solo, você pensa que aquele solo ele é bom, mas a gente como é que diz? Para um terreno ele dar bons frutos, a gente tem que arar a terra, né? A gente tem que fazer uma mudança radical naquele ambiente, para que assim, tipo assim, a essência, o que tá escondido, ela possa sair, né? Que foi isso que aconteceu com Paulo, que os frutos dessa terra arada que aconteceu com ele, não sei se eu posso dizer isso assim, estão conosco, com a gente até hoje, né? Que são as cartas, são as pregações, a mensagem de Jesus, que apesar que hoje em dia a gente meio que deixa isso de lado. Tipo, a gente pode falar muito sobre caridade, mas a gente tem que praticar também a caridade, né? O amor ao próximo. Exato. Lucas, nós estamos nos encaminhando para nossas reflexões finais. Você gostaria de fazer mais alguma ponderação sobre a vida de Paulo? Bem, assim, sobre a vida de Paulo, eu vejo muita questão do... Tipo, como você falou, ele foi o maior divulgador da Boa Nova. Tipo, Jesus, até quando foi... Lili postou aqui, né, agora há pouco. Ele falou assim: todos nós temos potenciais, Jesus percebia isso de longe, conhecedor da intimidade do nosso ser, e a aposta dele em nós é sempre certeira. E tipo, Jesus sabia desde o início quem era Paulo, não era quem era Saulo. E tipo,
Saulo, ele, com essa visão, tipo assim, imagine se não fosse Saulo, apesar que poderiam aparecer outros, mas ele foi o responsável por levar essa palavra para outros povos. Então, é uma grande missão, tipo, não é qualquer pessoa que reconheceria que estaria errado. Qualquer pessoa que, ao ver Jesus, que não ia pedir nada, como eu falei antes, né? Tipo assim, ele foi logo dizendo, o que queres que eu faça? Eu acho essa palavra muito forte. Tipo assim, não é você chegar no local, o que queres que eu faça, não pedir. Tipo assim, é algo que vem dentro do ser dele, né? Tipo, é algo que foi preciso ser remexido dentro dele com todas essas mudanças. E a partir desse momento ele se reconheceu o verdadeiro cristão que ele é. Perfeito. Obrigada, Lucas. Foi maravilhoso, né, a nossa conversa. Só fazendo alguns ajustes, alguns arremates finais, né, sobre Paulo, que eu acho que vai ser, quem sabe, no próximo encontro, né, que seria, quem sabe, sobre um bate-papo específico sobre as cartas, né, que as cartas elas são muito específicas. Tem cartas que elas têm um perfil, né, e elas estão na Bíblia. Tem cartas que têm um perfil mais consolador. Tem outras cartas que ela tem um perfil literalmente mais evangélico doutrinário. Tem outras cartas que literalmente são como os cristãos têm que fazer e agir para montar as igrejas, né, e como fazer no que diz respeito aos estudos. Então, de fato, né, são cartas pastorais, né, são cartas que têm, de fato, uma síntese para o desenvolvimento do pensamento cristão que se iniciava, né, que, como nós já falamos, era uma classe muito perseguida na época pós-Jesus Cristo, né? E só para concluir, gente, a gente já falou sobre Paulo, né, e um pouco sobre a vida de Paulo, e como é que finaliza a vida de Paulo, né? Só por uma curiosidade. A gente chega, Paulo, ao fim das suas viagens, depois, né, ao fim da sua quarta viagem, quando ele vai Roma, de Jerusalém, ele vai para a Itália, né, e ele vai para Roma, vai parar em Roma, que ele tinha um grande objetivo, que era pregar nos confins do mundo, que a Espanha naquela época era para eles, eram os confins do mundo, né? Então, segundo Emmanuel, ele ainda consegue chegar até lá, mas pela Bíblia a gente não tem comprovações históricas, né? Mas pela literatura espírita, sim, né? Emmanuel diz para a gente que ele ainda chegou até lá, mas que infelizmente, né, Paulo vivia no mesmo período de Nero, né? Então foi exatamente naquele período em que Roma foi incendiada, e Nero colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e Paulo foi tido como um dos grandes responsáveis por esse movimento de queima de Roma, né? Porque os cristãos eram tipo como praga ao império, e praga a religião politeísta dos romanos na época, né? Porque os romanos tinham muitos deuses, né? Então, e aí, Paulo finaliza os seus últimos dias junto com a comunidade cristã que já tinha uma igreja cristã em Roma, né? E aí ele finaliza os seus dias junto com essa comunidade preso, né? Mas dialogando com essa comunidade cristã que já tinha em Roma, e juntamente também com Lucas, né? O grande apóstolo, amigo de Paulo, que ficou com Paulo nos últimos dias da vida dele até a sua morte muito trágica, né? Que foi a decapitação, como vários outros apóstolos morreram de forma muito trágica, né? Então, e aí nós temos mais um mártir do cristianismo, mais um grande exemplo, né? E para mim, só para fechar, o que mais aproxima Paulo da gente é que Paulo era esse ser que iniciou a sua vida cheia de equívocos, mas que encontrou o caminho, né, e seguiu esse caminho, né? Então, ele se aproxima muito de nós, né, que nós, ao longo da nossa vida, nós temos vários e vários equívocos, mas ao tempo todo nós temos condições de iniciarmos novos processos, de iniciarmos novos caminhos, né? Então, é isso, Lucas. Muito obrigada, querido. Viu? Só para finalizar aqui, só algumas coisas assim. Tem um versículo da primeira carta do Coríntios,
capítulo 13, versículo 2, que eu achei muito bonito, que eu acho que seria interessante, porque, como você falou, né, ele fala do cristianismo em algumas cartas, e ele revela Cristo através de outras, né? E, tipo, a gente sabe que Deus é amor. Então, olha que interessante o que é que diz esse versículo. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda tivesse a fé, veja bem, disse a fé, de maneira que eu transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Não tivesse, né, que na Então, o Bíblia amor de Jerusalém, né, traz o conceito da caridade, é a né? caridade, né? Que são, assim, são sinônimos, mas, tipo assim, é o que a gente... Eu acho que a principal coisa que a gente deve levar com a gente, né? É esse amor, porque sem ele, a gente não é nada, né? Perfeito. Mais uma vez, obrigada, Lucas. Só alguns avisos finais. Nossa próxima live vai ser com nossa querida Lili, né, que está curtindo aqui conosco a nossa live de hoje. Curta a nossa página lá no Instagram, pessoal. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube também, certo? E mais uma vez dizer que essa live de hoje vai estar disponível a partir de terça-feira no nosso canal do YouTube. E para a gente encerrar, nós vamos continuar só com mais um pedacinho desse pedaço, dessa carta brilhante, né? Dessa oração brilhante que Paulo faz aos coríntios, né? Que é reconhecida por todos, né? E aí ele vem dizer para a gente, vamos ler só mais um pedacinho para encerrarmos, né? A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa e não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí, com esse trechinho da nossa Bíblia, né, lá no 1 Coríntios, nós encerramos a nossa live de hoje, agradecendo a participação de todos, agradecendo a participação do nosso querido Lucas e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente.